Agora vamos falar do Fred, que acho que foi... Ó, o Capela já riu, ó. Eu falei do Fred, ele já fez assim, ó. Tipo, eita nós. Pois é, pro Fred eu acho que essa foi a pior torneio da vida dele. Mas pegaram muito no pé do Fred, realmente esse time não jogava pro Fred, foi difícil a bola chegar, ou ele não ia atrás. Qual foi a do Fred? Olha, eu acredito que essa tenha sido a última Copa do Fred, né? Em virtude da idade dele, em virtude de todo o histórico de contusões que ele tem. Eu não vejo o Fred, de repente, em 2018 na USA. Sim, claro, o futebol aí é aberto a N possibilidades, pode ser que isso aconteça. O Fred, para mim, é um pouco a síntese de como o Brasil está um pouco fora da questão do que se pratica futebol em primeiro nível e, é claro, nos grandes centros, claro, na Europa. O Fred participou de pouco dos jogos, né, Gabriela? E para um jogador que hoje joga em nível mundial, em grande nível, como é a camisa da seleção brasileira, retrata fielmente o que aconteceu em termos de conhecimento tático e de crença tática por parte da comissão técnica. Jamais você poderia manter um jogador, seja Fred, Jô, Joaquim, Pedro ou Manuel, na posição que ele estivesse como centroavante sem participar do jogo. E o que aconteceu foi, o Fred não conseguiu participar do jogo. Isso só já bastaria para uma mudança tática, independentemente de ser o Fred. Agora, que o Fred não teve a mesma mobilidade, não tem a mesma mobilidade do Fred, do próprio Fred, de tempos atrás, é um fato, mas é natural, próprio da evolução de carreira do Fred. Bruno, o Capela falou uma coisa interessante aí, porque o Fred ele era o único que atua no Brasil nesse time titular do Felipão, que o Felipão bancou, né? Ele perde por ser jogador do Campeonato Brasileiro e não de uma liga mais forte, então ele é mais quadradão, ele não tem tanto conhecimento ou tanto know-how de jogo para conseguir bater de frente com grandes equipes? Acho que não é nem conhecimento, é o nível mesmo. Aqui no Campeonato Brasileiro, se a gente comparar com as grandes ligas do mundo e com a Copa do Mundo, que é disputada no nível das grandes ligas do mundo, é quase outro esporte. A velocidade daqui, com um número fictício, é 20. Da Copa do Mundo e das grandes ligas de fora é 100. É uma diferença absurda. Eu falei só do fator velocidade, tem vários outros. Mas eu acho que o grande problema é que a função que o Fred faz, ela praticamente não existe mais em alto nível. E não é a função do centroavante. Existem centroavantes, e ótimos, mas hoje se exige outras coisas do centroavante que o Fred não pode dar, que é participação do jogo, mobilidade. Aqui a gente ainda tem a ideia do centroavante que só está lá para empurrar a bola para dentro do gol. Isso não existe. Tem que ter, o cara tem que participar o tempo inteiro. Nenhuma função hoje o cara só faz uma coisa no futebol de alto nível. Então, acho que o Fred também fisicamente caiu. Ele ficou com o segundo semestre inteiro do ano passado sem jogar, lesionado no clube dele. E ele fez uma boa Copa das Confederações até. Então, fisicamente ele caiu. Já não era um jogador de grande mobilidade, ficou ainda pior. E ele foi escalado numa função que não existe mais. Se a gente olhar, qual centroavante brasileiro joga numa grande liga do mundo? Nenhum. Só o Diego Costa, que se naturalizou espanhol, mais nenhum. Agora, Capela, vamos falar de outro jogador. A gente falou do Fred, né, que saiu aqui por baixo. Vamos falar de um cara que eu acho que deve estar com a consciência mais tranquila nessa Copa. O parceiro do Thiago Silva, Davi Luiz, que foi, acho que, o escolhido dos brasileiros como o queridinho da seleção. Mas em campo, o que faltou para o Davi Luiz? Acho que ele pegou o espírito do time, nem ele conseguiu sair bem nessa? Olha, eu sinceramente acredito que o Davi Luiz saiu por cima em termos de seleção brasileira. O Davi Luiz é conhecido lá fora, Benfica, Chelsea, agora já uma transferência milionária em direção ao PSG, mas para mim o Davi Luiz, em termos de seleção brasileira, foi o cara da seleção brasileira. Jogador que sempre participou em grande nível dos jogos, jogador que teve um espírito de liderança natural, sem forçar a barra. Evidentemente que em alguns momentos até cometeu um excesso nessa questão de liderança, claro, isso faz parte um pouco do contexto em que estava inserida a seleção brasileira, mas se tem alguém que se salvou nesse grupo da seleção brasileira, claro, excluindo o Neymar, né? O Neymar não completou todos os jogos, por isso a gente está excluindo o Neymar dessa avaliação, seria o Davi Luiz. Agora, o Davi Luiz, Bruno, eu li várias críticas de jogadores, ex-jogador da Inglaterra, a gente falando mal do Davi Luiz. O que deu para pegar de ruim? Qual foi esse lado negativo do Davi na Copa? Os últimos jogos, né? Claro que é difícil, né? Mas os jogos da Alemanha e da Holanda, ele teve uma atuação terrível. Até o jogo com a Colômbia, ele realmente fez uma grande Copa. Naqueles jogos que não dá para salvar ninguém, e ele está incluído no meio disso, Alemanha e Holanda, ele apresentou alguns defeitos que ele apresenta lá fora e é criticado por isso. Que algumas vezes deixar o seu posicionamento, avançar muito, não saber a hora de avançar, a hora de ficar, isso às vezes acontece com ele sim.
Até por isso, no Chelsea, o Mourinho manteve Cahill e John Terry na zaga quase o campeonato inteiro. E o David Luiz foi mais usado de volante do que como zagueiro. Ele tem esse defeito, mas eu acho um excelente zagueiro, um cara de uma qualidade técnica impressionante para a função dele, um cara de muita velocidade. Eu gosto muito do Davi. Tem o defeito dele, que ele mostrou nos momentos ruins da seleção, mas é um cara que, sem dúvida, está aí para o futuro da seleção, uma liderança importante e um grande jogador. Capela, teve algum outro jogador que saiu por cima dessa seleção ou só o Davi Luiz que vai ser o menos criticado? Não, o Neymar, né? Vamos falar do Neymar um pouco, evidentemente. O Neymar, para mim, fez uma Copa em grande nível, né? Toda a seleção brasileira jogava em função do Neymar. E esse, para mim, foi um dos grandes erros táticos por parte da seleção brasileira. Não criamos alternativa. Aliás, o Neymar, desde que o Neymar surgiu no cenário do futebol brasileiro e ele passou a integrar a seleção brasileira, nem Mano Menezes, nem Luiz Felipe Scolari pensaram em alternativas fora do Neymar. O Neymar foi fundamental para a seleção olímpica, o Neymar foi fundamental para a sub-20, o Neymar tem sido fundamental para a seleção principal. Ok, o Neymar é um gênio, tem um talento acima da média, mas você tem que trazer alternativas, você tem que tratar alternativas. E para mim, evidentemente, o Neymar ao lado do Davi Luiz são dois jogadores que saem aí com, digamos, menos chamuscado dessa vergonhosa e vexatória atuação da seleção brasileira. E aí sim eu computo. Holanda e Alemanha são 10 gols. 10 gols. Ai, que pesado, né? Essa conta 10 dói, 7 também. Agora, Bruno, sem seu Neymar, sem seu Davi Luiz, algum outro jogador, sei lá, talvez um Marcelo que jogou bem, para mim ele jogou bem, ou o Bernard que não teve muito o que fazer, teve alguém que saiu valorizado ou ninguém? Fica mais difícil. Acho que o Luiz Gustavo fez até uma boa Copa. Pode se exigir ali um jogador com mais qualificado, com mais saída, mas a função que foi designada a ele fez bem. E o Hulk foi um jogador que batalhou muito. Tecnicamente ele não foi bem, mas ele é um dos caras que não se escondeu, que sempre procurou chamar o jogo para ele. Talvez pare por aí, que foi uma Copa realmente terrível.